do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, querido A paz do professor. Senhor. Estamos, neste momento, iniciando mais uma lição para a revista de pré-adolescentes. E desta feita nós queremos especificamente falar de um tema muito importante, que é a lição 4, cujo o título é O Fruto do Amor. E nós iremos aprender nesta feita como se manifesta o amor de Deus, o quão importante é entender que este amor nos alcançou e nós só estamos aqui porque fomos alcançados por esse amor que é profundo, que não conseguimos dimensionar. Amém? E me faço acompanhado e dão a honra de estarem aqui juntamente comigo, as queridas irmãs Eleide, a paz do Senhor, irmã. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor, os professores ouvintes. A paz do Senhor, irmã Rosângela. A paz do Senhor. Como ela já falou, e a irmã Rosângela, né, que está aqui na batalha, está aqui adorando a Deus e servindo a Deus através do ensino da palavra. E para mim é uma honra poder estar aqui com as queridas irmãs e com você, estimado professor, nesta lição tão especial. O fundamento, o texto base no qual iremos se deter nesta ocasião é na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava ali em Coríntio, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Mas nós queremos ler aqui o que está escrito na palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, que assim diz: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. E isso é uma verdade inquestionável, né, queridas irmãs? Deus é amor. E se nós amarmos, nós não estamos, de fato, conhecendo quem é o nosso Deus. Eu sempre ouço eu ouço, né? Na verdade, a gente não ouve eu nunca ouvi, lógico, a voz, né, desse apóstolo, mas assim, quando eu leio esse texto, parece que eu estou ouvindo ele falar assim com a voz terna, né? Essa voz de amor, porque a gente vai ver na lição isso, né? Que quando você ama, você tem esse comportamento, você tem sua maneira de falar, né? Ela vai refletir esse amor de Deus. É verdade. É verdade. É a justiça, né? É a justiça de Deus, é o amor dele. Somos dotados desse amor. Acho que na lição passada, na revista passada, nós tivemos uma lição a respeito disso, as qualidades de Deus, né? E uma das qualidades de Deus é essa, é que ele ama. E nós amamos porque recebemos dele essa capacidade, essa qualidade, né? Uma das qualidades do ser humano é amar, né? Mas aí ele fala de um amor aqui que está acima dessa capacidade natural, né? É o amor de Deus, é o amor que ele não está preso pela amizade, ele não está preso por um laço de casamento ou por um laço fraternal ou paternal, né? Não tem a ver com maternidade ou com o amor de amigo ou de irmão, mas é um amor que excede qualquer tipo de laço, né? E qualquer tipo de barreira. Ele está acima dessas coisas, ele está à frente dessas coisas. E amar assim, né? É amar a alma, saber querer que o outro receba de Deus aquilo que nós já recebemos. E isso é perfeito. Que bênção, é verdade. E algo que eu acho muito interessante é que nós já estamos estudando sobre diversos temas na nossa lição, diversos assuntos importantes que o estimado, querido professor já está trazendo para os seus alunos, mas se nós não compreendermos que existe algo fundamental
que é justamente o fruto do amor. Não adianta estar servindo no ministério, não adianta estar louvando, não adianta estar pregando, não adianta a eloquência, não adianta o canudo, a letra, porque nós precisamos entender que o fruto do amor tem que estar acima de tudo, e é justamente isto que o apóstolo Paulo vai trazer no capítulo 13 da carta que ele escreve à igreja que estava ali em Coríntio. E nós queremos também dizer para você, querido professor, nós temos 3 grandes objetivos que precisamos percorrer, alcançá-los, para que o seu aluno possa sair ciente da importância do fruto do amor. Primeiro é declarar que o amor mais perfeito é o que Deus tem por nós. E esta é uma verdade. O amor perfeito é aquele que Deus tem por nós. Porque, às vezes, as pessoas nos abandonam, as pessoas nos esquecem, mas Deus, essas pessoas, às vezes, até aparentam nos dar um amor genuíno, né? Mas Deus é quem tem este amor perfeito, que não nos abandona, né? Que não nos esquece. O segundo objetivo que precisamos também alcançar é ensinar sobre o amor como o caminho excelente. O amor de Deus é um caminho excelente para a vida de todo aquele que deseja ter uma vida em excelência, né? E, por fim, explicar que devemos amar nossos irmãos como Deus nos amou. Ora, se não amarmos os nossos irmãos que estamos vendo aqui, que estamos aqui pertinho deles, né? Como poderemos amar a Deus se nós nunca vimos a Deus? Parece até mesmo contraditório e paradoxal. Então, é uma lição extremamente importante. Não adianta dons espirituais, não adianta funções eclesiásticas se não estivermos imbuídos, né? Se não estivermos imersos nesse amor tão profundo. Não é verdade, irmã Rosângela? É verdade. Nesse contexto, né, de Coríntios, que a gente já venha comentando nas lições, né, o apóstolo enfatiza essa questão dos irmãos, né, justamente por aquele contexto de desamor, né, aquele contexto de orgulho dentro da igreja, todos aqueles conflitos, né, aqueles problemas que a igreja estava apresentando, e aí ele enfatiza muito essa questão dos irmãos. Quando eu leio esse texto, né, lógico, a gente vai fazendo essa leitura do contexto naquele período, mas eu sempre leio aplicando para mim, né, numa maneira bem mais ampla, né? Então a gente pode trazer isso, lembrar para os meninos, né, para as meninas, que trazer esse contexto, né, lá do que era na época, por que o autor ele estava enfatizando, né, ali para os irmãos daquela igreja, porque era aquele contexto, e a gente vive, lógico, isso, porque a gente é gente naquele tempo e a gente hoje vai ser lá para frente, né? Não importa se é na igreja cristã, se é na igreja outro tipo de protestante, católica, qualquer, é sempre gente, e a gente precisa falar sobre esse amor, né? Esses conflitos aqui dentro da nossa, às vezes da nossa congregação, denominação, ou como cristãos, né? No sentido mais amplo, e a gente precisa dizer, né? Fora desse contexto de igreja, né? Porque a gente precisa aprender. Porque como é que eu vou evangelizar a escola dominical como essa agência evangelizadora? A gente precisa, né, declarar, como é um dos objetivos da lição, esse amor de Deus. Então, dentro da nossa igreja, com os nossos irmãos, principalmente, que todo mundo tem defeito, né? Todo mundo tem aquelas coisas feias, né? Mas é ali que a gente vai trabalhar, né? Esse amor de Deus, ali que a gente vai aprender. E quanto mais a gente está relutando, misericórdia. Aí parece que é o exercício, né? Vem mais exercício aí, né? Então é melhor você ir, a gente ir se moldando, né? Se colocando mesmo, se derramando, né? Para esse amor,
se entregar a esse amor, que é bom demais, né? A gente... e isso eles precisam, né, ter acesso a esse contexto, né, que a gente vem falando, né, de conflito de igreja que tinha no passado, tem hoje, e a gente precisa ampliar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar, vai ter até Jesus voltar. Na lição passada, na lição número 3, a gente estava falando sobre os dons do Espírito Santo, né? E aí, Paulo, ele começa o capítulo 13, aliás, ele conclui o capítulo 12, falando assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar desse dom importante, né, que é o dom do amor, não só como fruto do Espírito, né, mas amor como um dom. Aí aqui na florzinha, como diz a irmã Rosângela, tem um dos objetivos aqui dizendo assim, o quarto objetivo específico. Somente através do amor conseguimos cumprir todos os propósitos de Deus. O irmão Gliner estava falando sobre os dons, né? Que não adianta você servir, não adianta você falar em línguas, não adianta você ter cargo eclesiástico, não adianta você servir na cozinha, na portaria, não adianta. Aqui na Bíblia de Aplicação Pessoal tem um comentário que diz assim, o amor, né, o comentário a respeito do versículo 1 do capítulo 13. Grande fé, atos de dedicação ao sacrifício e poder de realizar milagres tem pouco efeito se estiverem desprovidos de amor. O amor faz com que as nossas ações e dons sejam úteis. Embora as pessoas tenham diferentes dons, o amor está disponível a todos. Ou seja, sem o amor, o nosso sacrifício não tem utilidade. É inútil o nosso trabalho. Não adianta a gente estar dando aula na escola dominical, se esforçando, perdendo assim a noite de sono no sábado, muitas vezes porque trabalha a semana toda, né? E aí a gente faz elabora toda uma aula, todo um processo. Se você não amar o que está fazendo, se você não amar o reino de Deus. Esse amor não é um amor pelas coisas que você faz, né? Porque a gente faz até muitas vezes com uma certa vaidade. Como eu fiz, a gente faz e fica admirando a própria obra, né? Como ficou bonito esse cartaz, como ficou bonita como ficou legal essa atividade, mas amar o reino, amar as almas que estão lá esperando pela aula, amar as crianças que chegam ali muitas vezes, né? Às vezes de um lar não cristão, que precisam levar para os seus lares uma palavra e uma mudança e uma transformação e atitudes de fé que alcance os seus pais. Se nós não fizermos isso com esse amor, né? Amor como dom, não apenas como fruto, né? Não apenas como uma característica do fruto do Espírito, mas como dom. É inútil qualquer coisa que nós fizermos. Amém? E a pergunta que fica é, esse amor é grande, é profundo, mas quem nos amou, né? Quem nos amou? E aqui nós estamos falando, talvez não, com certeza, do principal objetivo, do principal intuito, né, pelo qual a Bíblia foi escrita, porque nós estamos aqui hoje, porque a humanidade, o Ocidente hoje, que rege-se, né, sob a tríade do direito romano, do costume, da cultura grega e do costume judaico-cristão, nós só temos hoje essa base de cultura, né, voltada para o arrependimento, para enxergar alguém como alguém que pode ser melhor do que eu, que é diferente dos costumes lá do Oriente, graças ao cristianismo, graças a Jesus. Só que não é apenas entender a importância do cristianismo, é entender o amor, é entender quem de fato foi Jesus de Nazaré.
E Jesus foi o Filho de Deus que morreu por nós para nos salvarmos da condenação eterna. O que eu acho lindo em toda a história que envolve, em todo o contexto que envolve servir a Cristo Jesus, é justamente o amor, né? É o amor. Porque se Deus fosse olhar para nós e segundo a nossa própria justiça humana, que é cheia de falhas, mas tentar equilibrar um pouco as coisas, nós já estaríamos sendo consumidos neste exato momento, porque nós pecamos direto. Mas foi o amor de Deus que foi lá e disse, não, peraí, ele errou, ela errou, mas eu estou aqui, Jesus dizendo, eu estou aqui, Pai, para justificá-los. E isso é o ponto principal. Deus nos amou e, através de Jesus Cristo, nos trouxe, nos aproximou dele para que pudéssemos estar aqui hoje falando do seu amor. E o que eu acho maravilhoso é que este amor, como o nosso comentarista já traz no subtópico, ele transforma. Quantos de nós, se fôssemos olhar hoje pelo retrovisor da vida, o que fizemos lá no passado, o que seria de nós hoje? Mas Deus foi e nos resgatou, nos deu uma nova veste, nos deu um novo falar, um novo pensar, porque este amor transforma. Eu acho lindo isso, eu acho importante que você, professor, traga para os seus alunos a importância do amor de Cristo que transforma, porque muitos ali podem estar passando por situações complicadas em casa, vendo lá seus pais entrando em conflito, achando que não há mais jeito para alguém, talvez o irmão que está nas drogas, que está preso no pecado, ele possa achar que não há solução. Mas entenda uma coisa, o amor de Deus transforma. É importante que você apresente isso para os seus alunos. O amor de Deus, rapaz, moça, transforma. E assim como ele me transformou, você pode usar o seu exemplo, professor. Quem era o senhor? E olha onde o senhor está hoje. O cargo que Deus lhe deu, a postura que Deus lhe deu. Porque o amor de Deus transforma. Eu acho lindo essa mensagem. O amor de Deus transforma. Quando a gente pensa no contexto, né, dos adolescentes, é algo bem complexo, né, por causa das diversas realidades, né, dos lares. Às vezes mora com a avó, com o tio, né, e aí muitas vezes a gente tem aquela imagem, né, da família, de pai e mãe, de conflito, mas muitas vezes não mora, né, com os familiares. E a gente precisa colocar para eles, né, dizerem o que é que eles entendem por amor, né? Porque a gente vai já falar dos tipos de amor, então é importante que a gente possa trazer para eles, né? Pode ser no começo da aula, ou talvez na aula anterior, para eles fazerem um pequeno texto, né? Falando sobre o que eles entendem por amor, né? Ou pode ser, se for uma turma que tem acesso à internet, a gente pode fazer um formuláriozinho na semana, fazer um Kahoot, alguma coisa, utilizar alguma estratégia, né, das novas tecnologias, dependendo da realidade da turma, com papelzinho, e para que eles entendam, né, façam essa reflexão do que é amor. O que é amor? A gente fala tanto de amor, né, mas realmente tem muitas crianças que elas não... na faixa etária, né, na faixa etária do que a gente trabalha, né, mas eles não entendem ainda o que é. Então, é importante esse alicerce, né, para a gente dizer. E aí, a gente trazer essa cruz de Cristo, né, que esse amor de Deus, ele está ali, né, para cima, para Deus e para com o próximo, que é aqui dentro do nosso contexto, nosso irmão da igreja, ou aqueles que ainda não estão nesse conjunto dos salvos, que eu digo, vou lá para a matemática, né? O conjunto dos que não são salvos, que já estão lá, se quiser vir para cá, está contido. Exatamente. Eu sempre trabalho com esse conceito. Eu sou de língua portuguesa, mas eu trabalho, né? Enfim, eu também trabalho com matemática, e a gente traz para eles essa noção, né? Então é importante a gente trazer essa cruz, né? Essa importância desse amor de Deus. O que é esse amor? Esse amor de Deus, esse amor para com o próximo, né? Com aqueles que estão dentro
e para com aqueles que estão fora, né? Como é que eu me relaciono com essas pessoas? Eu as amo? Né? Como é que eu as amo? Eu tenho condições, porque o amor de Deus é incondicional. O meu amor, muitas vezes, ele tem condições, é porque é meu primo, é porque é meu pai, é porque é minha mãe, meu tio, né? Eu amo porque eu gosto demais de irmã fulana, minha professora, pastor fulano, meu líder é muito legal, meu professor de EBD. Então, essas condições, eu crio condições, né? Ou eu recebo do meu meio condições, mas Deus não. Deus está vendo aquela mentirinha lá no coração, aquela cola feia lá na que você fez, irmão, irmã, está vendo? E aí? É Né? verdade. É verdade. Irmão Zandro falou duas coisas importantes. Assim, eu ia mencionar sobre isso. O amor, ele é um sentimento de extrema complexidade. Né? E também o amor também é um sentimento, é um processo emotivo de muita maturidade também. Talvez o pré-adolescente ele não consiga entender o que é esse amor, né? O que é de fato o amor. Agora imagine aí, né, o professor entrando na sala, faz de conta que aqui é dá para ver que aqui tem a metade de um coração, dá para ver, não dá? A metade de um coração, pronto. O professor entrando na sala aqui só com a metade do coração, né? Um cartaz, e aí, como um cartaz, né? Um livro gigante, em formato de meio coração. E aí, na parte de dentro, quando ele abre, vai ter uma palavra, né? Filos, dá para ver? Filos. E aí ele vai explicar, não, o amor. Vamos entender o que é amor, né? A Bíblia nos traz a palavra amor, né? No contexto bíblico, ela tem três referências. Três referências. A palavra filos, que é a palavra que faz referência ao amor fraterno entre amigos, né? Amigos e irmãos. A palavra eros, dá para ver eros aí? Que aí faz referência ao amor do casal e do homem e da mulher, né? E aí também o amor de Deus. Aí no caso, né, no formato do coração seria aqui um coração completo, porque só esse amor completo mesmo, que nos completa de uma forma absoluta, só o amor de Deus. Só para trazer uma ilustração para a criança, né, para o pré-adolescente, que provavelmente, né, alguns deles nem sabem o que é amor, né? Nunca foram nem amados. Hoje nós vivemos em um contexto de uma sociedade assim tão amarga, tão adoecida, que não amam nem os seus próprios filhos, né? Não demonstram amor de hipótese alguma. E nós estamos vendo aí esse contexto atual de tantas doenças psicossomáticas, né? É a ansiedade, é a depressão no meio dos adolescentes, alguns com conflitos graves emocionais, né? Tem alunos que ri, que chora, que tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo ali, está rindo, daqui a pouco está chorando, aí chora e daqui a pouco está rindo, aí daqui a pouco chora de novo porque estava rindo e alguém estava rindo também, e aí totalmente isso ainda. E isso é a demonstração, né? Isso é um reflexo do adoecimento emocional da nossa geração. E muitos deles, né, são muitos, não são poucos, não conseguem ter um relacionamento em casa, então eles não vão compreender que palavra é essa tão satisfatória, né, que traz essa sensação de plenitude. O que é isso? Né? Precisamos deixar claro para o pré-adolescente que esse amor que nós estamos falando é o amor de Cristo, né? É o amor que entregou-se por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. É uma maneira inexplicável. João não encontra palavras, ele diz uma tal maneira.
a tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito para ser crucificado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 17, ele ainda diz assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo, né? Mesmo ele tendo lá suas instabilidades, mesmo tendo alguns conflitos, sendo um pouco rebelde, o pré-adolescente ele precisa saber que ele também é amado de Deus. Porque às vezes esse pré-adolescente não tem essa consciência de amor, né? Porque falta. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer o seu filho, né? O filho que amamenta. Porém, o Senhor ele não se esquecerá de nós. Então, a gente precisa trazer essa clareza, né? A esse aspecto da palavra amor. Com certeza, irmãs. Querido professor, que lição maravilhosa, né? Que lição maravilhosa. Porque o amor o amor é como um GPS que vai nortear as nossas ações, né? As nossas ações, elas precisam estar norteadas, né, de acordo com este amor. O nosso comentador, ele traz diversos pontos importantes aqui na nossa lição. Já no tópico 2, um fruto muito especial, quando ele vai falar sobre a virtude do Espírito, ele vai dizer que o amor é benigno, tornando o crente um ser amável e educado. E tem muito reflexo nisso que a irmã Leide acabou de mencionar. Às vezes, o aluno, o seu aluno, o adolescente, o pré-adolescente, a criança, ela está se desenvolvendo, está crescendo num ambiente que falta, né, o amor, a bondade, a benevolência, o carinho. Muitas vezes ela não vê o que significa a justiça. É muito ruim quando a gente cresce num lar que o acolhimento, o carinho, isso é um contexto, é um reflexo de um contexto que é muito comum às famílias, né, lares que estão aí destruídos, mas ela precisa entender que este amor, ele educa, né? Este amor em Cristo Jesus, ele educa. Não é porque meu pai ou minha mãe, né, porque algum meu colega fez ou faz alguma coisa errada, eu tenho que permanecer, né? Eu devo seguir o mesmo caminho. Não, porque este amor ele nos dá um norte para agirmos da forma correta, para abraçarmos, para amarmos. E é aí o seu papel, professor, enquanto professor, enquanto amigo, líder, educar, mostrar que quem ama em Cristo Jesus, quem está cheio do amor de Cristo, faz, pratica, pensa, age de forma a glorificar a Deus, a ser generoso com as pessoas, a ter a função, né, a perspectiva de olhar a vida de uma maneira diferente em relação aquele contexto que está desajustado, destruído, muitas vezes dentro do lar daquele próprio adolescente. E é muito importante entender esse papel fundamental do adolescente enquanto pessoa salva, né? enquanto pessoa que se entregou a Cristo Jesus. Olha, você precisa ser a diferença na sua casa, você precisa amar, você precisa mostrar para muitas vezes seu pai ou sua mãe, ou um tio, uma prima que não sabe o que é o amor, de verdade, através de Cristo Jesus, através deste amor que liberta, que restaura, que transforma. Então, aquela criança ali, aquele adolescente, aquele jovem, ele precisa ser esse ponto de equilíbrio, esse ponto de sustentação do seu lar. E às vezes não, geralmente Deus faz questão de levantar alguém dentro de um lar desajustado para fazer com que aquela pessoa seja uma semente de estruturação, que daquela pessoa cresça, né, uma árvore que tenha bons frutos, e aí, através da vida daquele rapaz, daquela moça, que é o seu aluno, professor, o pai vai ser alcançado, o tio, a avó vai ser transformado por este amor. Né? Quão importante é o amor. A gente glorifica a Deus nessas relações, né? No nosso dia a dia.
E a lição, ela coloca, né, quem adquire esse fruto torna-se uma pessoa amável, né? Então, aí já passa a compreender o que é quando você tem esse amor, quando você está... A criança, né, e o pré-adolescente, ele vai se reconhecer quando ele for essa pessoa amável, né, capaz de perdoar uma falha do irmão, do colega, sem querer se vingar ou guardar mágoa em seu coração. Então, a gente procurar reconhecer as limitações do outro, né? Então, eu estou vendo que fulano está agindo assim, faz questão de me provocar na escola, né? de me aborrecer, mas por que fulano, Beltrana, está com esse comportamento? Né? Então, procurar ali tentar reconhecer essa limitação desse colega, dessa colega, de estar com aquele comportamento, né? Não revidar, não desejar mal, não procurar formas para que essa pessoa se dê mal, né? Então, não confabular com os colegas a respeito daquele colega ou daquela colega, daquele comportamento. Então, orar, né? Lógico, a gente vai ensinar a oração, a confiar em Deus e pedir sabedoria para agir numa situação possível dessa, mas esse fruto ele vai se revelar, né, nesse comportamento, você se transformar, né? Então a criança ela precisa compreender que ela às vezes é uma criança que tem algum problema psicológico, etc. E ela ali com a ajuda, né, como professor de escola dominical, eu já passei por isso, né, de ajudar o aluno com problema psicológico, problema de saúde, de levar para médico, sim, ajudar pai, vamos. Então, esse nosso papel é igual na escola. Na escola, o professor de escola era para ganhar mais que o dobro do professor universitário, porque a gente faz tudo, tudo e tudo. Então, a gente tem esse papel como professor de escola dominical, mostrar para essa criança que o amor, ele transforma, ele muda, como o irmão falou, ele dá esse norte, né, para a gente adquirir esse comportamento que está ali, né, vivendo aquele amor de Deus, usufruindo, né, nesse fruto, né, do amor de Deus e, consequentemente, a gente vai poder passar adiante, né? Essa semente, como o irmão colocou, o irmão Glina colocou. É verdade. A irmã Rosângela falando aí, falando do amor, né? O irmão falando do amor como virtude do Espírito e das qualidades, né? Desse ser que ama, né? Que é benigno, ele é amável, é educado. Trazer um contraponto, né? Para que eles o pré-adolescente ele precisa entender, é tudo muito complexo. Então, às vezes ele está sentindo alguma coisa e ele não consegue compreender o que está sentindo. Então, seria interessante, né, que o professor ele trouxesse essa possibilidade. Vamos entender o que é o inverso de amar, né? O inverso dessa virtude do Espírito, desse amor como fruto, como dom. Vamos lá. Andai em espírito, né? E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, se você ama, né? Se você está ali alinhado com a palavra, se você está buscando amar o seu irmão, você não pode se deixar dominar pelas obras da carne. Quais são as obras da carne? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas. Aí a gente começa a falar e explicar, né? Heresias, né? Mentiras a respeito da palavra de Deus, a ira, as brigas, as confusões, os conflitos, mentiras, invejas, homicídios, bebedices. Então, trazer esse contraponto para o aluno, né, para o pré-adolescente, para ele entender realmente o que é amar. Porque se eu estou praticando uma dessas coisas, eu não estou amando.
né? Eu estou me deixando dominar, né, como a professora Rosângela disse, né? Eu estou ali no emaranhado contra um coleguinha da escola, né? Eu estou desobedecendo a mãe, eu estou indo, assim, indo além dos meus limites, eu estou me deixando, eu estou me deixando permitir dominar, né? Eu estou me permitindo ser dominado pelas obras da carne, e onde há as obras da carne, não há o fruto do Espírito. As duas coisas não podem habitar no mesmo ambiente, né? E acaba sem amar a si mesmo, né, irmã? Aí, né, Exatamente, Jesus já acaba falou que a sendo. gente precisa amar o próximo como a si mesmo, então a gente parte do princípio, poxa, se eu não me amo, né, como é que eu vou amar o próximo? Então, é preciso a gente trazer para eles, né, essa compreensão, né? E aí foi muito bem lembrada essa colocação da irmã Ileide para trazer esses contrapontos aí, né, para ilustrar para eles, né? E quem sabe trazer aí, já vem preparado, né, professor, com as palavras, os sentidos, né, os E isso, com os significados e significados, sentidos isso. das palavras, né, que elas vão ter aquele na época ela tem um valor, né, tem um sentido, hoje já tem outro, então trazer essas possibilidades de sentido De e preferência, a assim leitura atualizada, né? isso A leitura bem mais porque eles atualizada. são muito Literais. isso. E ainda estão tendo, a gente tá na fase, especificamente numa fase de transição, né? Está ampliando o nível de abstração, então a gente precisa ajudar, né? Que é o nosso papel de fazer essa Isso, mediação. exatamente. E aí, falando do amor como justiça, né? A justiça do amor, o fruto do amor conduz o crente a viver de modo justo. Paulo continua a explicar que o amor não se alegra quando alguém pratica a injustiça, mas se alegra quando alguém pratica o que é certo, né? É aquela velha história, né? A gente não se alegra com a queda do outro, a gente se alegra quando alguém, né, consegue avançar em Cristo, alguém consegue crescer espiritualmente, né? Até trabalhar isso. Uma vez eu escutei uma jovem, uma adolescente, ela dizendo que tinha uma certa inveja de uma outra jovem da igreja, né? Porque a outra era mais bonita, era mais amável, tinha mais talentos, e ela olhou assim e disse: eu tenho uma inveja dessa menina. E eu parei e fiquei olhando. Eu disse: mas por quê? Vamos entender o que é inveja, né? Vamos entender o que é inveja. Porque a inveja, ela é contrária à justiça do amor, né? Porque a justiça do amor, que é a justiça do amor de Deus, ela está alinhada com a nossa salvação. E aí, a pessoa que tem inveja, como a irmã Rosângela disse, ela não tem amor nem por si própria, né? Porque se ela tem inveja, se ela está operando nas obras da carne, se Jesus voltasse hoje, se Jesus Porque voltasse agora, ela quer uma identidade que está no outro, está no né? Que é outro. uma coisa que pertence ao Exatamente. outro. Né? Isso é Isso. muito comum nos adolescentes, né? Então, fulaninho tem um tênis, né? Tem uma bolsa, tem... Então, isso é comum. E aí a gente vai trazendo Precisamos fazer essa mediação, né? Precisamos fazer participar desse processo de construção de um caráter virtuoso, né? Um caráter que esteja voltado, inclinado aos princípios da palavra, né? Principalmente no que se refere ao amor de Deus como fruto do Espírito Santo, como dom, né? E como justiça de Deus Não para é nós. pecado você admirar, né? Admirar. Então, às vezes, eles não podem até confundir. Mas geralmente é essa inveja, mas geralmente é inveja mesmo. Né? Até pela idade, pelo processo de amadurecimento. E aí a Isso. gente dá essa possibilidade. Uma coisa é você ter admiração Admiração. pelo próximo. Exatamente. Mas aí essa justiça, né? O comentarista continua aqui dizendo assim, que sabe aquela atitude de apontar os erros das pessoas, fazendo com que elas se sintam envergonhadas, né? O Senhor não se agrada disso, ou seja,
nós precisamos fazer esses apontamentos, essas mediações, sem que a criança, o pré-adolescente, o jovem, ele sinta-se constrangido, né, por estar, de certa forma, né, quebrando, né, ou estando ali no limite em cima do muro, né, ou no limite da transgressão. Ou fazendo ou apoiando, né? Muitas vezes apoia um outro colega de classe, né, da rua, sai apoiando, sai, vai, vai, vai. Outra coisa que eu acho muito lindo em todo esse contexto, né, do amor de Cristo, e a importância de compreender o amor, é que me parece que existe uma utilidade, e isso é evidente, né, no amor, porque a gente não ama por amar, como se diz aí, né? É por isso que o amor não é uma coisa tão simples, é uma coisa bem complexa, porque o amor ele tem uma utilidade, ele tem um alvo, né, que é o próximo, que é o próximo. E parece que aqui está digamos que o fundamento do amor divino, porque eu não posso dizer que eu amo a Deus sem amar os irmãos, né? É uma atitude contraditória, paradoxal, e o autor, o nosso comentador, na verdade, ele traz essa importância, né, da prática do amor, inclusive no tópico 3, né? No subtópico do tópico 3, ele vai falar sobre a prática do amor. Ele traz também, em outros momentos da nossa lição, qual é a função, digamos assim, daquela pessoa que ama, né? Qual a atribuição, que é, através do amor, alcançar outras pessoas com o perdão, né? Com o abraço, o afago. E eu acho isso muito interessante, porque quando Jesus se refere aqui ao mandamento, está até escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 31, né, que diz assim, e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é muito interessante, porque eu lembro do escritor do século XX, C.S. Lewis, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai pegar, né, essa frase e ele vai dizer algo muito interessante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba, nós cometemos muitos erros, muitas falhas, mas mesmo assim nós nos levantamos todas as manhãs, olhamos para o espelho e a gente diz: poxa, eu estou bonito hoje, né? Eu estou bem hoje. A gente comete muitos erros, muitas falhas, mas nós ainda conseguimos olhar para nós e, mesmo assim, dizer assim: eu estou bem, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa legal, no espelho olhando, é assim? E aqui está a questão central do amor, que é assim como a gente erra, peca, mas a gente continua nos suportando todos os dias e muitas vezes nos achando melhores do que outras pessoas, assim nós devemos entender que o verdadeiro amor em Cristo Jesus é olhar para o próximo e perdoar, né? Perdoá-lo pelas falhas, pelos erros, pelas transgressões que muitas vezes são cometidas contra nós mesmos, né? De forma injusta. Então, o verdadeiro amor de Cristo é esse amor que tem como alvo, né, uma utilidade, alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E é importante trazer isso, né, dentro desse nosso contexto aqui, professor, trazer isso para os seus alunos, né, para os jovens, as moças. Olhe, como as irmãs aqui bem já falaram, perdoe, né? Se falaram alguma coisa contra você na sua escola, perdoe, ame, porque é isso que a palavra diz, né? Não é muito fácil, na verdade, não é fácil, é extremamente difícil, mas é necessário, é imprescindível, né? O único amor de uma via é o amor próprio, né? É o amor próprio. E é uma palavra, né, que implica essa relação, né, com o outro. Então, eu amo meu animalzinho de estimação, eu amo minha xícara preferida, então sempre tem um outro elemento, né? E aí o irmão Gliner falando, irmã Eleide, sobre essa questão de olhar no espelho, eu me lembrei que isso aí a gente pode também utilizar, né, lá na escola dominical, levar um espelho e olhar, mostrar para, olha aqui como você é lindo, trabalhar esse amor próprio e de repente a gente tira a moldura e olha agora, então, o seu colega, né, o amor no outro, se veja no outro, ame o outro, né? Então é assim, irmã, vai surgindo aqui
no meio da conversa, isso aí me surgiu. E eu acho lindo, eu adoro, assim, amo de paixão falar sobre esse texto, porque parece que quanto mais eu leio, parece que eu compreendo assim, um pedacinho uma letrinha, sabe? Um pedacinho daqui para chegar meu dia lá fechar os olhos de uma vez, eu compreendo a metade, né? Mas é um tema muito, muito especial, muito lindo a gente falar sobre o amor de Deus, né? E essa prática, né? Esse exercício, né? Do amor, que eu tinha começado a falar lá no início da nossa conversa, né? E quanto mais a gente for relutante, né? E a gente quem perde, né? Tanto em não amar a si próprio, a gente precisa trazer isso para eles, de se amar, de cuidar do nosso corpo, né? Cuidar das nossas coisas, cuidar desse nosso relacionamento com Deus e com o próximo, né? Com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Isso é amor, né? Esse cuidar, esse lidar ali, esse cuidar no falar, né? Na linguagem, né? E no trato com o outro, né? E assim a gente trazer isso para que eles possam compreender se interiorizando, né? Esse amor mesmo, né? O que é realmente amar o próximo. E quanto mais a gente deixa para frente, a gente que vai perdendo, né? De desfrutar esse amor de Deus, né? Esse que Deus tem para nós, essa compreensão, essa ampliação, né? Dessa compreensão, desse amor tão grande, né? Como o João falou, tão grande que a gente, quanto mais medita, quanto mais fica remoendo, né? A gente não mais consegue. a gente se constrange. Exatamente, e é algo maravilhoso e realmente a palavra é essa, né? Fica constrangido por esse amor, né? Quanto mais a gente pensa no amor de Deus, mais a gente se sente constrangido. Mais a gente se sente pequeno, né? Isso. Mais a gente se sente assim. Eu amo esse finalzinho do versículo, né? Gosto de tudo, dessa questão de todo o significado que ele fala, que se não tiver amor, nada tem significado, não serve, né? E aí ele traz no finalzinho essa gradação aí que a gente observa, né? Que eles usam sempre essa gradação ascendente, né? Como Pedro lá não tem ouro nem prata, mas o que tem isso te dou, né? O que é ouro, prata e o amor de Deus, que é mais valioso. E aqui ele fala, né? Ele reforça, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor, né? E eu gosto muito dessa gradação, que aí o amor ele é aquela coisa lá que está lá em cima, que é suprema, né? E Deus é amor. Deus é amor, é que está lá em cima, né? Então, você olha assim, quando você vai fazendo essas leituras, né? Essa reflexão, fazendo esse texto com texto, né? Versículo com versículo, fazendo essas pontes, né? Que Deus, João vai dizer que Deus é amor, né? Então, Deus é esse suprassumo aqui, é o que é mais importante, né? E ele sendo importante, como é que eu vou demonstrar esse meu amor? É através desse meu relacionamento. Então, meu relacionamento com Deus e com o próximo. E o meu relacionamento com Deus depende de como eu me relaciono com o próximo. Então, infelizmente, a gente vê muito, né, que as pessoas fazem do serviço nas igrejas, o serviço no templo, especificamente serviço no templo. Então, seja pregação, seja louvor, seja o que for, né, faz aquilo ali, aquela prática como sendo, meu serviço, minha obra, e às vezes negligencia, né, o filho, o irmão, a esposa, né, o esposo. Então, para a gente trazer essa reflexão, né, para os alunos,
esse meu serviço, esse meu relacionamento com Deus, essa minha adoração ali naquele fazer, na minha aula de escola dominical, que eu tiro por mim, né? Eu tiro eu gosto, como eu digo, eu gosto de começar por casa, porque a gente às vezes perde muito tempo falando do povo do mundo, não sei o quê. Pô, eu digo, poxa, mas eles já estão lá no grupo dos não salvos, deixa eles, se quiser vir para cá, seja bem-vindo, senão vamos cuidar aqui de casa. Então, pois é, então eu começo logo por mim, né? Que é melhor a gente falar logo das coisas feias da gente, né? Então, muitas vezes eu fico, meu Deus do céu, era para eu ter feito isso em casa, corri para a escola dominical, porque ai, meu Deus do céu, quando dá o domingo, no domingo de noite eu já me deito com né? Olha ali a lição da próxima semana para ir tendo ideias, e chega na hora assim da gente estar tendo uma conversa, tem uma ideia. Então, a gente fazer como é que essa minha prática também como professor, né? A gente precisa ser exemplo e precisa falar das nossas falhas e do nosso alinhamento ali, né, ao caminho do Senhor, dessa nossa transformação, que ela é diária. A criança, o adolescente, eles precisam entender que isso é diário, não é, já estou santo de uma vez. Não, agora eu estou santo de uma vez. Não, é diário, todos os dias, todos os minutos, né? Todos os minutos, esse processo, né, da santidade, né, é ali paulatino, que a gente precisa, esse amor, né, essa prática desse amor, é ali diária, diária, diária. E vai ter muitas setas, né, muita coisa para tentar tirar a gente desse nosso foco de amor, dessa nossa relacionamento com Deus e com o próximo. Até porque, irmã Rosângela, irmão Gliner, a gente também precisa trazer para o adolescente o entendimento de que essas coisas que a irmã Rosângela já estava falando a respeito da nossa prática diária, os nossos relacionamentos diários, eles influenciam diretamente o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque se eu não perdoo, né, automaticamente as minhas orações estão impedidas, né? Se eu estou brigada com o meu colega da escola, com o meu irmão da igreja, né? Ali aquela pessoa que participa ali de todos os eventos comigo, né? Porque eles são praticamente uma coisa só, né? O departamento infantil, ele que culmina lá no pré-adolescente, né? Eles estão praticamente o tempo todo juntos. Então, se eu estou brigado ali com eles, eu estou irado, automaticamente eu não vou conseguir orar. Essa minha oração, ela não será uma oração plena. Então, todas essas coisas de fato, né, que a irmã Rosângela já estava falando, elas são altamente eficientes. Os nossos exemplos diários de vida, eles são altamente eficientes na hora da aplicação da lição, porque, de fato, um exemplo prático, né, traz o entendimento, tira da abstração, né, tira lá do campo do abstrato e vem para o campo da realidade, do concreto. É assim. Então, é assim que eu consigo fazer essa aplicação dessa palavra, desse versículo, dessa lição. E aí, só para completar aqui o meu raciocínio, eu queria deixar aqui né, em 1 João, no capítulo 4, né, a lição traz aqui o verso 7, mas eu queria trazer o verso 16 e 17, né, que diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, é amor, né? E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, o que é que eu estou sendo, né? Quem é que verdadeiramente eu estou sendo? Qual é o reino que verdadeiramente eu estou representando? É o reino de Deus, né? Porque se eu estou representando o reino de Deus, as minhas ações elas precisam estar alinhadas com os princípios da palavra e estando alinhadas ao princípio da palavra, né, elas precisam estar associadas diretamente às virtudes do Espírito e dentro da virtude do Espírito, né, uma das características é o amor, né? E esse amor, né, que aí
Eu acho que é um momento interessante para o comentário que tem aqui na Bíblia de aplicação pessoal, né, que ali na igreja de Corinto estava em falta, né? É por isso que o apóstolo Paulo ele traz essa mensagem, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz essa reflexão, né? Ele traz esse ensino, porque era necessário. Na moralmente corrupta Corinto, o amor tornou-se algo confuso, né? E aí a gente não pode causar essa mesma confusão na cabeça dos pré-adolescentes, porque, como a gente já disse, eles estão nesse processo de maturidade, né? Eles precisam saber o que significa, com um significado pequeno, né? Eles não sabem exatamente o que significa, por isso que a gente tem que trazer o significado e a aplicação da palavra para que eles consigam situar-se. Ainda hoje as pessoas estão confusas em relação ao amor, que é a maior de todas as qualidades humanas e é um atributo do próprio Deus. Esse sentimento envolve o serviço desinteressado ao próximo, evidência de que nos preocupamos uns com os outros. A fé é o fundamento e o conteúdo da mensagem de Deus. A esperança é a atitude e o enfoque. E o amor é a ação. Quando sua fé e esperança estiverem alinhados, você estará livre para amar completamente, porque compreenderá o amor de Deus. Então, a irmã estava falando na gradação, né? A fé, a esperança e o amor. E o comentarista aqui da Bíblia de Aplicação Pessoal traz esse comentário, essa referência, e eu achei bem interessante. Glória a Deus. Amém. Que bênção, que bênção. Olha, é assunto para a gente conversar, se possível, a noite inteira, iríamos fazer aqui uma vigília e tinha assunto para a noite inteira, para dias e dias, porque é inesgotável, né? Falarmos de Jesus, do seu amor, é inesgotável. Mas nós precisamos concluir, né? Querido professor, querido aluno que está nos acompanhando, mas teremos novas lições aqui, estaremos mais vezes aqui com você, né, conversando, falando do amor de Jesus, para que possamos juntos estarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Nós vamos concluir e, para fechar, gostaria só de encerrar com essa conclusão do apóstolo Paulo, qual a verdade do comentador, qual cita o apóstolo Paulo, dizendo que ele destacou que os dons são importantes para a edificação espiritual da igreja, porém existe um caminho mais excelente, o amor de Deus. Ore a Deus para que você desfrute dos dons espirituais, porém o amor de Deus é muito mais importante e isso se mostra na forma como nos comportamos em relação ao próximo. Amém? Que esse seja o nosso GPS, o nosso norte, a nossa conduta. Olhar para Cristo, seu amor, que é o amor que é profundo, que liberta, que restaura, que transforma, que faz a gente olhar para o nosso próximo com um olhar de amor e compreensão e carinho. Amém? Nós vamos fazer uma oração para a gente encerrar e gostaria de convidar a irmã Leide para ela encerrar este momento tão especial com a oração. Se a irmã Rosângela quiser ainda falar suas considerações finais, pode ficar à vontade também, e nós iremos encerrar em nome de Jesus. Que os nossos professores e professoras possam colher esse fruto, né, com seus alunos, em nome de Jesus. Um grande privilégio poder estar aqui com vocês, né, com os irmãos, Lina e irmã Leide, e com os amados irmãos e irmãs professores. Senhor, abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. Eu também quero agradecer, né, essa oportunidade de fazer parte desse momento especial, né? É a demonstração do amor de Deus, né, por toda a sua igreja, a necessidade, a visão estratégica do momento, né, que o Senhor deu a ampliar o alcance da sua palavra, o ensino da sua palavra, né, que por amor, né, fazemos isso porque fazemos por amor. E a minha palavra final, né,
minha palavra final, minha expressão final é exatamente essa, né? Ao professor. Ame o seu aluno, ore por ele, né? Cuide dele, porque talvez ele seja a única talvez você seja a única referência no momento, né, que ele tenha como expressão do amor de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, aqui na tua presença, Senhor, nós te adoramos por tua grandeza, tua misericórdia e por teu infinito amor, Senhor, por nós, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os aspectos da nossa vida. Te agradecemos por esta rica oportunidade de fazer parte desse projeto de amor tão grande, Senhor, aleluia, que o Senhor colocou, Jesus, em nossos corações. Eu quero orar, Jesus, por cada professor, por cada aluno, Senhor, da escola dominical, por cada pré-adolescente. Jesus, que eles consigam compreender a plenitude e a complexidade da tua palavra, que ao mesmo tempo, Jesus, é tão inalcançável, mas também é tão simples. Alcança, Jesus, cada coração que participar desta aula, que participar, Jesus, deste momento de reflexão sobre o teu infinito e constrangedor amor. Nos ajuda, nos ensina, nos guarda, nos esconde, porque todos nós, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz Deus do Senhor, abençoe. querido. Deus abençoe vocês também. Amém.